Confirma pra mim se começou. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando em mais uma escola bíblica dinâmica. Sejam todos muito bem-vindos neste momento, onde nós estaremos juntos, desfrutando de momentos com a palavra de Deus, aqui em nosso momento de estudo. Sejam todos muito bem-vindos. Nesta live tivemos algumas dificuldades para iniciar, tivemos alguns problemas técnicos, mas já foi resolvido e nós estamos aqui para, juntamente com os irmãos, a gente trabalhar com a palavra de Deus, trabalhar com as Sagradas Escrituras. Agradeço a todos que já estão entrando, todos que já vão participando aí da nossa live da Escola Bíblica Dinâmica. Toda segunda-feira nós temos este momento especial, este momento precioso para a gente aprender da palavra de Deus. Enquanto estamos restritos de realizar cultos, nós estamos aqui no Facebook através das lives, fazendo aquilo que é o nosso compromisso, estudar a palavra do nosso Deus. Você que chegou agora nesta live, não deixe de compartilhar. Vamos chegando já e vamos compartilhando para muitas pessoas serem abençoadas pela palavra de Deus. Deus abençoe todos os irmãos, membros, obreiros, pastores, todos amigos, todos congregados, todos aqueles que amam a palavra de Deus, e por isso você acessou esta live, porque você vai neste momento desfrutar da palavra de Deus. Nós estamos, irmãos, estudando este manual bíblico. Não sei se aparece bem aí na imagem para os irmãos. Este é o manual bíblico que nós estamos estudando. É o estudo, sobre as cartas do apóstolo Paulo e aquilo que se aplica para a igreja atual. Na última segunda-feira nós estivemos estudando a carta aos Romanos e hoje nós vamos estudar a primeira carta aos Coríntios. Uma igreja poderosa, porém problemática. Vamos começar com uma oração? Vamos orar pedindo que Deus venha abrir o nosso entendimento, que Deus venha nos ajudar a compreender tudo aquilo que é necessário através da sua maravilhosa palavra. Vamos orar? Vamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti agora, meu Pai, que a Tua graça esteja sobre nós, esteja, meu Pai, sobre cada pessoa que agora, meu Deus, acessa esta live, que venha, meu Deus, ser um momento de aprendizado na Tua presença, que venha ser, meu Deus, um momento de muito aproveitamento, ó Pai. Abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Abre o nosso entendimento, meu Pai, para compreender a Tua palavra. Meu Deus, que possamos neste momento, Senhor, estar com os nossos corações conectados, ó Pai, ao trono da Sua graça, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Ó, meu Deus, visita, Senhor, cada vida, visita agora, meu Pai, cada coração, visita as famílias, visita os lares, meu Pai, alcança o Teu povo e abençoa, Senhor, através, meu Pai, deste estudo tão maravilhoso. Fica conosco, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão aqui nesta live. Deus abençoe você que chegou agora. Vamos já compartilhando para mais pessoas serem alcançadas. Diácono Marquinhos é o primeiro a chegar na live. Deus abençoe. Irmã Cícera Pereira. Deus abençoe, irmã Cícera Pereira. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Nayara Oliveira. Deus abençoe, irmão Joabe. Deus abençoe, irmão Dejalma Carlos. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, irmão Luciano Silva, irmã Cleide Nascimento. Deus abençoe, em nome de Jesus,
Pastor Orlando, Deus abençoe todos os nossos irmãos. Muito irmão Santos. Também nosso irmão Santos e nossa irmã Lituânia, que estão conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmã Ana Paula Rosa, Deus abençoe. Nossos irmãos que estão chegando, irmão Sérgio Matos, Deus abençoe, irmão Sérgio. Deus abençoe, irmã Gislândia e pastor Eliardo. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Teve uma falha técnica ali, a minha esposa mudou para a câmera frontal, meu Deus do céu. E ela apareceu. Diga glória a Deus, igreja. Essa que apareceu e é minha esposa nos trabalhos técnicos. Mas é assim mesmo. Deus abençoe, irmão Harrison Mota, irmão Francisco Almeida. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Irmã Resiane Leite. Deus abençoe, meus irmãos, todos que já chegaram. Vamos já iniciar os nossos estudos. Eu só peço para os irmãos não deixar de compartilhar. Tá bom, irmãos? Para a gente alcançar bastante gente com a palavra de Deus. É um momento precioso, é um momento maravilhoso para a gente desfrutar da maravilhosa palavra de Deus. Então, convide mais alguém, mande este link via WhatsApp, compartilhe nos seus grupos que você participa no Facebook, compartilhe na sua linha do tempo, faz uma sala de vídeo, convida mais pessoas, vamos compartilhar. Vamos chegar aí pelo menos 100 pessoas. Será que nós chegamos a 100 pessoas participando desta live de estudo bíblico? Tem muitos que dizem que os crentes hoje em dia não gostam de estudar a palavra. Será que isso é verdade? Olha, eu acho que não é verdade não, hein? Porque vocês que estão acompanhando esta live são crentes que amam a palavra de Deus. E vocês vão nos ajudar a compartilhar então. Vamos lá compartilhando? Todo mundo que está na live, todos os nossos irmãos aí, compartilhando, e vamos granjear mais pessoas acompanhando esta live. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos aí acompanhar este estudo maravilhoso da palavra de Deus. Vamos lá então, irmãos, vamos falar sobre a igreja de Coríntios, a primeira epístola. Quando eu coloco os slides mais claros, os irmãos podem perceber que a minha imagem, fica mais escura. Então a imagem fica mais escura quando eu coloco o slide mais claro. Deus abençoe quem está conosco aqui também. É meu irmão José Carlos de Souza, o pastor Carlinhos. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença. Me sinto honrado, por ter também o meu irmão me acompanhando lá do Paraná, lá na cidade de Campina Grande do Sul. Deus abençoe, irmão Valcir Ramos, irmão Rafael Silva, irmã Eliane Alcântara. Deus abençoe todos que já vão chegando. E não esquece de compartilhar. Vamos aí chegar a pelo menos 100 pessoas acompanhando a nossa live. E como eu estava dizendo, irmãos, quando eu coloco o slide mais claro, automaticamente a câmera foca no slide. Então os irmãos percebem que a minha imagem fica um pouco mais escura. Mas não tem problema, o foco é os slides. Irmãos, vamos lá. Lembrando que nós temos diariamente a nossa meditação da Escola Bíblica no programa A Voz da Libertação, Rádio 100.9 FM, acontece em 2 horários, às 11h30 da manhã e quando é às 22h30 nós temos a reprise, para os irmãos também acompanhar. Todos os dias temos uma meditação nova para você ser abençoado por Deus. Vamos então à leitura do nosso textuário, que está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3 e o 4. Tem um erro ali, tá? 3 e 3. É 3 e 4. Vamos ler o que diz a palavra de Deus? E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Olha só o que Paulo está dizendo para aquela igreja. Ele se considerava fraco. Paulo era humilde, modesto. Verdadeiramente modesto. Não aquele falso modesto que tenta se fazer de humilde. Paulo verdadeiramente era um crente humilde, um pastor humilde, um evangelista humilde. E ele sinceramente diz aos irmãos: olha, eu enquanto estive com vocês,
eu estive até mesmo em temor. Nós vamos entender o porquê que ele teve temor. E sentiu-se até mesmo fraco diante daquela igreja. Contudo, ele não deixou de ser canal de Deus para aquela igreja, enfatizando que tudo que ele havia ensinado não partia de pressupostos humanos, sabedoria ou a mera persuasão, que há pessoas que têm naturalmente a capacidade de persuadir. Isto pode ser uma habilidade natural das pessoas. E aí conseguem facilmente convencer de suas opiniões. O apóstolo Paulo diz: eu na verdade estava fraco e estava com medo. O que predominou no meu período de ministério com vocês foi que o Espírito de Deus estava sendo demonstrado na minha vida. E antes de tudo, até antes de iniciarmos esse estudo, vale a gente ressaltar que, falando de obra de Deus, falando de ministério, falando de trabalho eclesiástico, o que deve predominar sempre é a ação do Espírito Santo de Deus. Claro que as habilidades naturais, elas são muito bem-vindas no reino de Deus. Claro, sim, são muito bem-vindas. Porém, o que deve predominar sempre é a ação do Espírito Santo. Senão a gente deixa de ser igreja, para ser qualquer outro tipo de instituição. Pois a habilidade natural, como já dissemos, isto é, do próprio homem. E infelizmente, em muitos casos, o homem usa as suas habilidades naturais, em muitos, não estou dizendo em todos, para finalidades impróprias. Vamos lá então? A lição aplicada do nosso estudo. Vale a gente lembrar que Paulo temia muito como ele seria recebido em Corinto, pois ele estava vindo da Macedônia. Ele havia estado em 3 cidades da Macedônia, onde ele houvera sido perseguido e ameaçado, severamente perseguido. E agora ele teme como seria a sua recepção na cidade de Corinto. Por conta deste medo, ele fica isolado em Atenas por um tempo, para depois ir para a cidade de Corinto. Chegando em Corinto, já na sua segunda viagem missionária, Paulo sabia muito bem que ele enfrentaria mais desafios. De fato, a vida daquele que trabalha no reino de Deus, daquele que trabalha na obra de Deus, independente qual seja o aspecto, é necessário ter esta mesma percepção de Paulo. Saber que sempre haverá desafios em todos os trabalhos que executamos na obra de Deus. Há pessoas que logo que iniciam sua carreira ministerial, logo que iniciam o seu trabalho, na obra de Deus, e se deparam com essas situações, ele logo desanima, logo se frustra, porque pensa que por estar fazendo a obra de Deus, estará imunizado de problemas, de batalhas. Paulo sabia, ele saiu da Macedônia, teve perseguição, teve ameaças, e em Corinto havia sim outros desafios, talvez não os mesmos, mas desafios que ali o aguardavam, desafio que ali estava o esperando. No entanto que no início da sua estadia ali na cidade de Corinto, Paulo, percebendo um grande tumulto feito pelos judeus compatriotas, ele foi ameaçado, daqueles homens que queria linchá-lo. Isto logo já nos primeiros dias, nos primeiros momentos em que Paulo estava na cidade de Corinto. Então imagina, para quem já chegou um pouco cuidadoso por conta do que passou na Macedônia, agora já chega em Corinto com essa recepção. Facilmente o apóstolo Paulo poderia desanimar quanto à sua missão. Porém, Jesus, que sabe todas as coisas, ele vai aparecer para Paulo em uma visão, conforme a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 e 10, diz assim: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo
nesta cidade. No momento em que Paulo, muito provavelmente, seria tomado ali pelo temor e poderia até desistir da sua missão, Jesus Cristo vai ter com o apóstolo para assegurá-lo que ele não estava só em Corinto, de que havia uma grande missão, apesar dos obstáculos. Eu tenho para mim que, quanto maior os obstáculos que nós enfrentamos, maiores são os resultados que Deus deseja operar por nossas vidas. Repito, há muitos que se frustram pelos desafios, há muitos que desanimam pelos obstáculos. Contudo, é necessário a gente lembrar e relembrar. Quanto maiores os obstáculos, maior é o propósito de Deus. E Jesus estava assegurando para Paulo: eu tenho uma grande missão através da sua vida aqui nesta cidade. Eu tenho certeza que nesse momento há muitas pessoas que já estão identificando a voz de Deus falando com você. Através do início deste estudo, Deus está falando contigo: eu tenho uma missão, eu tenho um trabalho a executar contigo, eu vou te ajudar. Vamos então continuando e vamos ver quais são os objetivos da nossa lição de hoje. Primeiro, nós precisamos entender que os dons espirituais não são sinônimos de espiritualidade. Este é um ponto extremamente crucial, extremamente fundamental a ser compreendido. Ter dons espirituais não quer dizer que a pessoa de fato é alguém espiritual. Este era um fato muito visível em Corinto. Crentes com muitos dons, mas nada de espiritual. Tem pessoas que se confundem com isso. Vê alguém lá exercendo dons, é muito lindo ver os dons de Deus sendo manifestos. Contudo, não dá para atribuir um bom caráter simplesmente pelos dons, pela maneira como a pessoa é usada. Uma coisa é ser usado por Deus, outra coisa é ser de Deus. Claro que nós precisamos sim desejar ser usados por Deus, mas que não confundamos uma coisa e outra, porque ser usado por Deus em algum propósito, até uma jumenta, ela foi usada em um propósito e teve a sua fala, no momento da loucura do profeta. Então não significa que a pessoa que está sendo usada por Deus, ela é de Deus. Às vezes pode não ser, por incrível que pareça. Em segundo lugar, nós precisamos compreender que quando Deus envia alguém à obra, ele se responsabiliza por todo o cuidado. Era isso que estava acontecendo com Paulo. Deus estava o enviando e estava dizendo para ele: eu vou ser com você neste trabalho, se eu estou enviando. Muitas vezes, antes da gente ir à missão que Deus está nos ordenando, a gente começa, como já disse, a olhar só as dificuldades e se esquecemos do compromisso que Deus assume com a gente. Em terceiro lugar, precisamos saber que todo trabalho feito para Deus deve ser com amor. É só esta a condição que Deus aceita. Se não for com amor, o trabalho é inútil. O trabalho não tem valor algum. O nosso trabalho para Deus só tem valor se for feito com amor. Sem amor, de nada vale. E eu me lembro agora do corinho mais cantado na Igreja de Deus e Amor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Eu pediria para a minha equipe técnica aqui que está comigo para trazer um copo com água, por favor. Isso, eu tenho 2 auxiliares aqui. Pastor, quem são os auxiliares aí? Está aqui a minha esposa e também o meu filho, Julinho, me dando toda a assessoria para realizar essa live com os irmãos. Mas tem que falar para ele que não pode ser gelada. Eu acho que ele foi pegar água gelada. Não pode ser água gelada, senão o pastor Júlio vai começar a tossir aqui na live. Não vai dar certo. Então vamos lá, continuando a nossa aula. Nós temos aqui no nosso manual
como os irmãos podem ver, nós temos aqui uma curiosidade, só a título de curiosidade, a respeito da questão cultural também da cidade de Corinto. Lá, naquele período, né, era realizado jogos de atletismo na cidade de Corinto. Era uma das marcas da questão cultural daquela cidade. E essa competição acontecia a cada 2 anos. E ela era de um grande porte. E era o segundo mais conhecido da época, perdendo apenas para os Jogos Olímpicos de Atenas. Repito, que é uma questão de informação cultural daquela época, tá certo? No entanto, é que Paulo, falando aos coríntios, né, aos irmãos lá da cidade de Corinto, ele usa até o exemplo, né, do atleta, né, porque era uma linguagem que eles entendiam, né, pois estava dentro da cultura deles, né. Vamos lá, vamos à leitura bíblica em classe, que está na primeira epístola de Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 7. Vamos ler? Você pode acompanhar aqui na projeção dos slides, tá bom? Vamos lá. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa e como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Muito obrigado, meu filho, pela água. Deus abençoe. Versículo 3. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Vamos lá, versículo 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Lembrando que, na tradução que eu utilizei aqui está caridade, mas ele está se referindo ao amor, tá? Se na tua Bíblia está escrito amor, não está errado o texto, de maneira nenhuma. É só a questão da tradução. Então vamos lá. Introdução ao nosso comentário. Aqui a gente está iniciando a nossa aula. Desde já agradeço os irmãos que já estão acompanhando, você que está participando. A gente está estudando este manual bíblico, que é as cartas do apóstolo Paulo, com a sua aplicação para a igreja atual. Tá bom, meus irmãos? Você que chegou agora, não deixe de compartilhar. Pastor Júlio toda hora pede para compartilhar, porque tem gente que esquece. Então compartilha aí, vamos alcançar muitas pessoas com este estudo maravilhoso da palavra de Deus. E não deixe de comentar, deixe o seu comentário, o que você está achando da aula, se você está entendendo ou não está entendendo, se está sendo produtivo ou não, né? De repente vai dizer, pastor Júlio, eu não estou entendendo nada de nada aí que o senhor está falando. Então você vai comentar aí, se você não entender alguma coisa, a gente está aqui para esclarecer aos irmãos a palavra de Deus. É óbvio, mas só existe ensino se houver aprendizado. Então de nada adianta a gente ficar falando aqui, né? E de repente não sermos compreendidos. Então a minha esperança é que todos os irmãos aprendam da palavra de Deus neste momento. Que sejam minutos muito bem aproveitados do nosso dia. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Introduzindo o nosso assunto, nós vemos que esta carta provavelmente tenha sido escrita entre os anos 55 e 56 depois de Cristo, quando Paulo já estava na cidade de Éfeso, conforme está relatado nesta epístola, capítulo 16, e o versículo de número 8. Paulo tinha um objetivo muito definido ao escrever esta carta. Era uma questão de correção. Aquela igreja precisava ser corrigida, pois ela estava afetada pela imaturidade, pela depravação, pelo mundanismo, pela permissividade
tanto moral, espiritual, quanto também doutrinária. Então aquela igreja, apesar de ter sido consolidada, apesar de estar em atividade, em funcionamento, ela tinha muitos pontos críticos, muitos pontos reprovados. E aqui eu vou dizer novamente, nem tudo que está funcionando está certo. Infelizmente nós temos um hábito, e eu vou dizer principalmente aqui no Brasil, de achar que tudo que está dando certo está certo. Que tudo que está funcionando está aprovado. Nem sempre. Aquela igreja estava funcionando. Aquela igreja estava ativa. Aquela igreja tinha muitos dons. Talvez a que mais tinha dons. Mas talvez também fosse a mais atrapalhada de todas as igrejas. Talvez era a igreja mais problemática. Então, repito, nem tudo que está dando certo está certo. Nem tudo que está em bom funcionamento está aprovado. Aquela igreja era uma igreja imatura. Era como bebês, era como meninos na fé, que não se desenvolviam pelo conhecimento estabelecido pela palavra de Deus. Por eles não amadurecerem, então eles viviam em depravação e em conformidade com as práticas mundanas. Isto levava-os a viver de forma permissiva, como diz o nosso material, tanto no aspecto moral, espiritual, como também nas questões doutrinárias. Permissividade fala de tolerância, flexibilidade. Então era uma igreja flexível na sua moral, não estipulava critérios para uma moral adequada, não estipulava critérios para uma espiritualidade adequada, não estipulava critérios plausíveis da doutrina bíblica. Este é o problema. Este é o problema. O excesso de flexibilidade. O excesso de flexibilidade leva ao relativismo. Este é o grande problema e digo, o meu grande temor de nós como igreja nos tornar relativistas quanto aos aspectos de moralidade e espiritualidade e os pontos doutrinários da igreja. Eu sei que é um debate muito grande quando se fala de usos e costumes. Eu não vou entrar nos pormenores, né? O nosso tempo aqui não permite, também não é o tema da nossa aula de hoje. Contudo, é necessário para que a igreja tenha saúde moral, ética e espiritual, a igreja ter muito bem estabelecida os seus usos e costumes. Isto é fundamental. Alguns que dizem, usos e costumes não salvam, usos e costumes não são doutrinas. Eu não vou responder essa pergunta agora para você, demandaria muito tempo. Contudo, eu digo, uma igreja saudável, ela precisa estabelecer critérios. Porque a flexibilização em excesso, o bom senso em excesso, leva a isso, a permissividade. Leva ao relativismo. Aí se torna aquilo que cada um faz conforme lhe dá na consciência, conforme lhe dá na teia. E, de repente, pode ser que a igreja chegue ao ponto da igreja de Corinto, onde já não havia mais critérios de certo e de errado. Paulo, estando em Éfeso, ele soube das dificuldades, erros e dúvidas quanto à doutrina e o estilo de vida dos irmãos. Paulo ficou extremamente preocupado e agora ele vai enviar esta carta de correção aos seus irmãos. Um ponto também a ser observado é que esta carta aos Coríntios, ela está dentro das cartas missionárias de Paulo, juntamente com Romanos, juntamente com Gálatas, primeira epístola e segunda epístola aos Tessalonicenses e também a segunda epístola aos Coríntios. São cartas missionárias de Paulo. Também, lendo o livro de Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, nós vemos que Paulo já havia escrito uma carta prévia para eles. Capítulo 5, versículo 9,
desta primeira epístola. Paulo já havia escrito uma carta prévia, não sabemos o conteúdo desta carta, mas parece que ele já havia colocado ali algumas reprovações, já havia chamado a atenção em alguns pontos daquela igreja, mas eles não tinham se atentado. Por isso Paulo precisou mais uma vez entrar em contato, e agora de forma bastante dura, para corrigir aquela igreja. Falando da cidade em si, da cidade de Corinto, vale a gente lembrar que ela era uma capital, a capital da cidade romana de Acaia, sendo uma cidade portuária. E aqui surge o princípio dos problemas, Porque sendo uma cidade portuária, havia um grande volume de comércio, Havia uma conexão, um intercâmbio muito grande, internacional. Isto fazia que fosse uma cidade muito movimentada, muito grande. E isso trazia a pluralidade religiosa. Então havia ali muitas religiões e também havia muita prostituição, duas características muito presentes em grandes cidades, tanto idolatria como prostituição. Diz a história que eles tinham 12 templos pagãos, entre os principais Apolo, Zeus e Afrodite, que para eles era a deusa do amor. Este templo da deusa Afrodita, dessa divindade deles, obviamente, ele foi destruído pelos próprios romanos no ano de 146 depois de Cristo. E dizem que ali havia aproximadamente 1000 prostitutas cultuais. Olha o tamanho da perversidade, da imoralidade. Pastor Júlio, o que eram as prostitutas cultuais? Era uma espécie de prostituição dentro do templo. Eles adoravam aquela divindade se prostituindo, com perversidades, com toda a impureza que você possa imaginar ali dentro de um templo, adorando aquela divindade pagã. Tópico de número 1, vamos lá, avançando na nossa aula. Deus abençoe todos que estão participando. Não deixe de compartilhar, irmãos, não deixe de compartilhar. Vamos até o final desta live, não desista, não desista. Pelo amor de Deus, vocês não vão me deixar falando sozinho aqui não, Vamos lá, todo mundo aí, vamos até o final desta live. Estamos estudando a palavra de Deus. Tópico número 1, os principais temas abordados nesta carta. Vamos ver quais foram os temas, predominantes em que Paulo trabalhou com os irmãos de Corinto nessa primeira epístola. Primeiro, nós vemos que Paulo ele ataca as divisões. No capítulo 1, do versículo 10 ao 16, a igreja de Corinto, lá de Corinto, ela era uma igreja muito dividida. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E aí tinha aqueles que diziam, eu sou de Jesus. Alguns diziam, eu gosto mais de Paulo, porque Paulo é o camarada da teologia, ele tem uma propriedade teológica. Alguns já gostavam mais de Apolo, porque Apolo era aquele pregador fervoroso, aquele pregador veemente, que prega com toda aquela entonação de voz. Alguns já gostavam mais de Pedro, Cefas. Não, isso aí andou com Jesus, foi discípulo de Jesus, esse é o cara, tem que andar com ele. E alguns diziam, não, eu sou de Jesus. E paz nos senhores, é muito provável que este fosse o pior grupo, esses que diziam ser de Jesus. Porque muito provavelmente, ao se identificarem como sendo apenas de Jesus, eles fossem insubmissos às lideranças locais da igreja. Você já viu um crente assim? Que diz, não, meu negócio é com Jesus, eu não tenho que obedecer pastor nenhum, eu não tenho que obedecer igreja nenhuma, eu não tenho que obedecer doutrina, eu não tenho que obedecer diretoria, meu negócio é com Deus. Era mais ou menos assim o tipo desses crentes que diziam que não era nem de Paulo, nem de Cefas, nem de Apolo, mas que era de Jesus. Paulo também faz um contraste sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem, a partir do versículo 17 do capítulo 1 até o versículo 16 do capítulo 2, ele vai destacando a pureza da sabedoria de Deus, a predominância da sabedoria de Deus. E até é interessante esta leitura,
porque Paulo vai dizer ali que o que Deus tem para o homem, né, não, é muito além do que os olhos viram, do que os ouvidos ouviram, do que subiu ao coração do homem. Mas o que Deus tem ao homem é muito maior, conforme nós lemos no versículo 9 do capítulo 2. O que Paulo está dizendo nesse capítulo 2 da primeira epístola aos Coríntios? Que o conhecimento de Deus, sabedoria de Deus, é um presente que Deus dá ao homem. E isto é incomparável com qualquer outra coisa que possa haver aqui no mundo. E ele termina o versículo 16 do capítulo 2 dizendo que nós temos a mente de Cristo. Nos capítulos 3, 4 e 5, Paulo vai falar sobre as relações mútuas, né, entre os irmãos, como os irmãos deveriam tratar uns aos outros, né, como deveria ser o trato pessoal dos irmãos. E por fim, no capítulo 5, ele fala da questão da imoralidade, que era algo terrível naquela igreja, terrível naquele povo. E isso no meio da igreja, não era só da cidade, porque a cidade em si era extremamente pervertida. Agora, o problema era dentro da igreja. A gente falar do pecado que tem para fora do mundo, isso não admira. A gente falar das coisas erradas que o mundo faz, isso não admira. A gente pode estar, e está de fato, em um mundo extremamente corrompido, sem valores. Agora, o problema é quando essas coisas começam a adentrar na igreja, no corpo de Cristo. Aí sim nós estamos diante de um grande problema e que, claro, jamais pode ser aceito assim, né? Jamais. No entanto, que Paulo diz lá no capítulo 5, que tamanho era o mal que eles praticavam, que havia ali um homem que se prostituía com sua própria madrasta. Então olha só, né, o tamanho da imoralidade daquele povo, né? Havia uma falta de temor, de responsabilidade muito grande no meio da igreja. E essas pessoas cometiam esses pecados e estavam lá na igreja, estavam lá na comunhão da igreja, estavam lá participando do corpo de Cristo, estavam lá participando das atividades, e o pecado correndo solto, e a imoralidade correndo solto. Paulo diz: não, é preciso ter disciplina. Expulsem este imoral da igreja, tirem ele do meio da igreja. Eu sei que falar de disciplina, né, é tão difícil nos dias de hoje, mas a disciplina ela é bíblica. A disciplina é bíblica. Jesus também ressalta isso, sobre chamar a atenção de um irmão. Primeiro chama no particular, né? Jesus fala isso, depois vai com 3 testemunhas e depois, por fim, se não se arrepender, diante de toda a igreja. Eu sei que hoje em dia, né, há toda uma questão aí legal, né, que as pessoas podem recorrer diante de certas situações, mas é bíblico disciplina, é bíblico. E esse cidadão aqui chegou a um ponto tão grave, este do capítulo 5, que Paulo diz, ele não pode mais fazer parte do corpo de Cristo. Por quê? Uma coisa é ajudar alguém a se corrigir do pecado. Isso a igreja tem que estar disposta. Outra coisa é aceitar o pecado no meio da igreja. Se aceitar o pecado dentro da igreja, está maculando todo o corpo. Esse é o problema. Está sujando todo o corpo, porque a igreja é um corpo. E se admite alguém ali em pecado, sem correção, todo o corpo está sendo manchado. Por isso é necessário, sim, disciplina dentro da igreja. Não é falta de amor, não, é zelo. É zelo pelo corpo de Cristo. Vamos lá. No capítulo 6, do versículo 1 ao 20, Paulo fala sobre o litígio e a santidade do corpo. Havia um problema ali também naquela igreja dos irmãos que iam aos tribunais seculares, um processando o outro. E Paulo condenou isso. No capítulo 7 nós temos uma explicação maravilhosa sobre o matrimônio. Temos, eu penso, um dos textos mais completos assim, sobre o matrimônio nos aspectos tanto legais como também espirituais. É uma leitura bem recomendável, né, para os casais, onde Paulo trabalha desde a parte da sexualidade do casal. Paulo trabalha sobre a manutenção do matrimônio, né, e da questão do casamento ser indissolúvel enquanto há a vida, né, dos dois cônjuges, tá certo? E no capítulo 8 nós temos o debate ali
da questão das carnes oferecida a ídolos, né? Havia uma polêmica ali, um debate em torno de poder ou não comer carne oferecida a ídolos. O que Paulo vai chamar a atenção ali olha, se você faz dando graças a Deus, então é isso que importa, porque todo alimento é de Deus, então dando graças a Deus, ele é santificado. Só não escandalize o irmão mais fraco. Só não escandalize. Pela tua consciência, você come a carne, né, sem perguntar se ela foi ou não oferecida a ídolos, né? Paulo diz isso, você come e não pergunta, mas não escandalize o irmão mais fraco pela tua consciência. Ou seja, se você é maduro na fé, não escandalize o fraco, né, pela sua maturidade. Senão você vai estar sendo mais infantil do que ele. Você já viu pessoas que provocam criança? Já viu adulto que provoca criança? Que vai tirar o doce da mão da criança? Que vai beliscar a criança? É mais ou menos desse jeito. É mais ou menos desse jeito. E Paulo então disse, não, se você é forte, então suporte o fraco. Tópico de número 2 do nosso estudo. Deus abençoe todos os irmãos que estão conosco nesta live. É uma gratidão estar com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus. Isto é maravilhoso, é algo glorioso, a gente poder compartilhar a maravilhosa palavra de Deus. E falando em compartilhar, compartilha aí a live. Compartilha aí, é bem facinho compartilhar, é só apertar o botão compartilhar. É bem facinho, né? Compartilhe nos seus grupos, compartilhe com seus contatos, para mais pessoas serem também abençoadas pela palavra de Deus. Vamos lá? Já compartilhou? Então vamos lá, beleza. Quais os problemas encontrados na igreja de Corinto? Já falamos alguns deles, né? Mas vamos lá, tinha mais problema ainda, né? Tinha mais problema. Não era só esses problemas, não. Tem gente que reclama, né, da igreja que congrega, acha que tem muito problema. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Divisões, culto ao homem, facções, né, que eram divisões religiosas, perversões sexuais, fornicação, incesto, adultério, mundanismo e materialismo eram comuns e tolerados lá em Corinto. Esse é o problema. Esse é o problema, como eu disse. Haver alguma coisa que de repente começa a aparecer dentro do corpo de Cristo como uma erva daninha, né? Daninha, não é problema, porque de repente, né, você que tem um quintal em casa ali, sua grama, de repente começa a aparecer um matinho que não pertence ali, né? E o que você tem que fazer? Vai lá e tirar ele. Senão, de repente, a sua grama está tomada por outros tipos de ervas, né? Ou de mato, como a gente chama. Então esse é o problema. Se deixar, o perigo é de predominar. Então mesmo que a gente cuide, zele da igreja, zele da doutrina, zele da palavra, de vez em quando, né, começa a querer aparecer algumas coisas antibíblicas. Começa a aparecer algumas coisas fora da ética da igreja, os padrões corretos, né, saudáveis da igreja. O problema é que ali em Corinto ninguém se preocupava com isso. Ninguém se preocupava. E isso foi tomando proporções muito grandes ali naquela igreja. Se tornou a verdadeira bagunça, como já disse, a permissividade, né, a tolerância, a flexibilidade. O povo começou a dizer, não, o importante é a gente se encontrar aqui no culto, a gente vai começar a cultuar aqui, né, os dons, né, vão estar sendo manifestos, só isso que importa. E as divisões, os homens se colocando em pedestais, as imoralidades e tudo mais naquela igreja. Paulo vai chamar a atenção daquela igreja por conta disso. Um outro problema, como já disse no capítulo 6, é que os irmãos iam a tribunais seculares para processar o seu irmão. E Paulo condena isso. Paulo diz, gente, como vocês, sendo irmãos, sendo cristãos, vocês vão ao júri, vão ao tribunal, vão ao juiz ímpio para acertar as desavenças de vocês? Porventura não há entre vocês sábios, entendidos, que possam resolver este problema?
eles pegavam o problema que era deles dentro da igreja, situações da igreja, problemas entre irmãos, né? Que onde há irmãos tem problemas, sabe que é assim, né? Quem tem 2 ou mais filhos sabe como funciona. Onde tem irmãos tem problemas. E eles iam que resolver o problema por lado de fora. Seria a mesma coisa que você que tem 2 filhos ou mais, eles se desentendessem e fossem resolver o problema com o vizinho, com o pai dos amigos dele, que é o vizinho. Está errado, porque o pai está ali para resolver o problema, né? A demanda dos filhos. E Paulo diz, não, gente, vocês não podem ir ao júri secular, aos tribunais seculares, para resolver problemas de vocês, de igreja, de irmãos. Não pode, porque isso a gente vai se resolver sendo igreja, sendo irmãos, tratando conforme a palavra de Deus. Outro problema que havia ali também era a rebelião contra as autoridades, como eu já disse. Havia muitos ali que se julgavam superiores, né? E que não precisavam prestar contas a nenhuma liderança, né? Essas divisões, essas facções ali no meio deles se rebelavam e não aceitavam as doutrinas estabelecidas pelo apóstolo. Por fim, o que se percebia claramente é que a carnalidade ali era muito mais valorizada do que a espiritualidade. Na verdade é o seguinte, ou é ou não é, né? Claro que esta igreja havia tomado todas as proporções de coisas erradas. Mas, na verdade, não tem como a gente colocar eu diria uma proporção de até que ponto, né, pode ter carnalidade junto com espiritualidade. Isso não existe. Não tem como estar paralelamente espiritualidade e carnalidade. Ou é ou não é. Aquilo que está lá em Gálatas, né, capítulo 5, a partir do versículo 19, ele fala das obras da carne e depois fala do fruto do Espírito. Ou é uma coisa ou é outra. Não dá para meio termo, né? Não, um pouquinho carnal, um pouquinho espiritual, né? Não dá. Tem crente que um dia ele está espiritual, um dia ele está carnal. Ou às vezes não é nem de um dia para o outro, é no mesmo dia, né? Às vezes o dia todo está carnal, aí chega na igreja, quer ficar espiritual, né? Ou estava espiritual na igreja, chega em casa, já ficou carnal de novo. Não dá, isso não existe. Ou a gente é mesmo crente espiritual, ou a gente não é. Esta é a verdade nua e crua. Não dá para a gente entender de outra forma. Além disso, irmãos, aquela igreja ela era envolvida em polêmicas. Ah, meu Deus do céu. Tem crente que gosta de polêmica. Tem crente que gosta de entrar em polêmica. É ou não é? Pode ou não pode? Calvinismo e arminianismo. E assim vai, né? Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. E assim vai, né? Tem gente que gosta e gosta e gosta de entrar em polêmicas, né? Mas, irmãos, polêmica não leva crente a lugar nenhum. Polêmica, discussão, isso não leva a lugar nenhum. Nós temos um credo de fé, um credo doutrinário, uma delimitação doutrinária. Então, polêmica, eu sinceramente, eu não vejo nenhum benefício com certas discussões, senão só para gerar contendas mesmo, tá bom? Mas claro que nós temos um posicionamento, principalmente falando em questão denominacional, né? O ministério tem as suas posições em cada aspecto doutrinário, tá? Então vamos lá, aquela igreja gostava de fazer polêmica. Nós vemos no capítulo 8, eles polemizando a questão das carnes sacrificadas aos ídolos, como já disse. Alguns diziam que podia comer, outros não, e aí os mais fracos se escandalizavam por conta disso, e os mais fortes diziam não, pode comer sim e tal, e a igreja sendo penalizada por conta disso, né? Porque onde há debates excessivos, não há edificação. Depois nós vemos também a questão da polêmica, né, do uso do véu da mulher no culto, e que ali estava aplicado, né, justamente num aspecto local daquela igreja, que as mulheres precisariam usar o véu para se distinguirem, né, para serem reconhecidas de forma diferente em relação às prostitutas que haviam naquela cidade. Então era necessário o uso do véu por conta de uma questão específica daquela igreja. Um outro problema também, ainda no capítulo 11,
é a questão do desprezo, né, o menosprezo à ceia do Senhor, pois eles se reuniam ali só para comer mesmo, né? Paulo tem que chamar a atenção deles, dizendo, gente, comer é em casa, né? Se for só para se alimentar, tem a casa de vocês. Agora, a ceia do Senhor, ela tem um propósito e tem que ser entendido esse propósito para não participar indignamente. E vocês não estão discernindo o corpo de Cristo, e por conta disso, há muitos entre vocês que dormem, há muitos que estão enfermos, há muitos que estão, sendo penalizados por conta disso. Muitos morrem na fé por não discernirem o corpo do Senhor. Eles estavam desprezando o corpo de Cristo, estavam banalizando as coisas espirituais. E claro, há um perigo muito grande quando se despreza, quando se menospreza as coisas de Deus, as coisas espirituais. É importante a gente entender que o que é santo e não pode ser profanado. As coisas de Deus são sérias. E também falando da ceia do Senhor, especificamente a ceia do Senhor é santa. Tem gente aí fazendo Santa Ceia online, hein? Não sei não, hein? Não sei não, hein? Vamos lá. Outro problema também que havia naquela igreja era o uso dos dons espirituais. Eles tinham muitos dons. Era uma igreja próspera, né? Posso dizer, na questão dos dons espirituais. Porém, era uma bagunça o uso dos dons. Aí Paulo vai ter que escrever no capítulo 12, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que sejais ignorantes, porque eles estavam sendo ignorantes. Eles tinham os dons e não sabiam como usar os dons. Novamente eu digo, não basta simplesmente ser usado pelos dons, ser usado nos dons, mas os dons têm propósito. E tem que saber como se usa esses dons. A Bíblia é muito clara em nos dizer que toda a ação de Deus, todo o sinal de Deus, todo o milagre, sempre tem o objetivo de glorificar a Deus e sinalizar para a palavra de Deus. É para que o nome de Deus seja glorificado, para que a igreja seja edificada, e assim, aqueles que não conhecem a Deus, tenham a sua atenção voltada à palavra de Deus por meio dos sinais. Era isso que acontecia com os apóstolos. Lá no começo do livro de Atos, nós vemos que por meio deles aconteciam milagres, colaborando, né, com eles o Espírito Santo, para que crescem, para que os incrédulos crescem na pregação da palavra. Então sempre o foco é esse, que a igreja seja edificada, o nome de Deus glorificado, e que os não crentes olhem para a palavra. Um perigo muito grande mesmo, talvez era o que estava acontecendo ali na igreja de Corinto, é quando as manifestações ocupam o espaço central do culto, onde o olhar se volta ao sinal. Quando que, já disse, o sinal, ele tem o propósito de mostrar alguma coisa. Já disse, o sinal vai mostrar a glória de Deus, vai levar a Cristo, vai conduzir a palavra de Deus. Mas quando o sinal ocupa o lugar que não pertence a ele, que é o lugar da glória de Deus, que é o lugar da palavra de Deus, aí então abre-se brecha para entrar heresias, para entrar irregularidades doutrinárias. E aí você vê pelo mundo afora, não precisa estar isentos, lugares onde você até vê manifestações, mas que estão em total desacordo com as Escrituras. Porque se pautou nos sinais, se baseou no milagre ou na ação do dom, mas ignorou as Escrituras, para focar em um propósito humano, para focar-se em uma estrela, né, em um pregador estrela, e aí é o problema, aí entra as heresias de balde mesmo, tá entendendo? Então, eles não estavam entendendo ali como é que deveria usar os dons. Os dons é para edificar a igreja, os dons é para glorificar a Deus, e os dons é para que as pessoas creiam na palavra de Deus. Esses são os três propósitos. E também havia um problema ali, quanto a eles entenderem que o amor era o mais importante. Capítulo 13, Paulo vai explicar para eles o que era o amor, como nós lemos na leitura bíblica em classe, e Paulo vai dizer, gente, o amor é mais importante, porque tudo passa. Os dons passam, tudo passa, mas o amor permanece. Aquela igreja precisava estar fundamentada no amor.
O outro ponto também que Paulo trabalha, capítulo 14, é a questão das profecias das línguas estranhas e a questão da ordem ao culto. Eu sugiro que você leia todo este capítulo 14, né? Porque apesar de Paulo já ter falado dos dons no capítulo 12, ele vai agora no capítulo 14 falar especificamente do dom de profecia e do dom de línguas. Como eles deveriam usar estes dons de forma organizada no culto. Porque o problema, como eu já disse, eles tinham os dons, mas usavam de forma badernada, de forma bagunçada. E Paulo disse, vamos organizar isso aí, para que tudo seja feito com ordem e decência. Eu digo aos irmãos, o nosso culto a Deus é um culto inteligente. Não é isso que Paulo fala lá em Romanos 12, culto racional? Nosso culto é inteligente, não podemos perder aí a racionalidade do culto. E ali estava um negócio todo bagunçado, todo mundo profetizando ao mesmo tempo, todo mundo ali, né, era só bagunça. Então, dá uma lida depois no capítulo 14, para você entender com mais detalhes. E no capítulo 15 havia ali outra polêmica, que era quanto à ressurreição de Cristo e a própria ressurreição dos crentes. Havia alguns ali que estavam duvidando, né, da ressurreição. E Paulo faz uma abordagem bem completa, bem ampla, no capítulo 15, para explicar tanto a ressurreição de Cristo, como também a ressurreição dos crentes em Cristo. Agora, muito importante, embora aquela igreja fosse cheia de problemas, Paulo acreditou que aquela igreja poderia ser restaurada e transformada pelo poder do Evangelho. Mas não é qualquer Evangelho não. Pelo Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Ainda que Paulo encontrou ali tantos problemas, mas ele não desistiu. Ele creu que aquela igreja podia ser mudada, podia ser transformada pelo poder da palavra. E eu digo, afirmo com toda propriedade, a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é eficiente. A palavra de Deus pode sim restaurar. A palavra de Deus sim pode transformar. Se nós queremos ser uma igreja forte, precisamos ser também uma igreja bíblica. Precisamos ser uma igreja doutrinada corretamente, conforme os princípios elementares da fé, conforme a ortodoxia bíblica, conforme aquilo que está em conformidade perfeita com a essência escriturística. Não que eu sou alguém que não pensa, mas eu tenho muita cautela quando se fala de novidade teológica, essas coisas assim, sabe? Precisamos nos firmar nos fundamentos. E os fundamentos são raízes. Precisamos estar atentos em manter, preservar raízes, preservar fundamentos. E isso nós temos na palavra de Deus. A palavra de Deus, o evangelho corretamente pregado e ensinado, é o remédio restaurador da igreja de Jesus Cristo. Vamos agora ao tópico de número 3. Deus abençoe todos os irmãos que estão conosco nesta live. Não me deixem só não, hein? Não me deixem só. Vamos aí até o final desta live. Estamos meditando na palavra de Deus. Estamos tendo momentos de edificação espiritual, um momento de conhecimento, né, da palavra de Deus. Não me deixe só. Vamos aí até o final, meditando, né, e adquirindo mais e mais conhecimento da poderosa palavra de Deus. Você que ainda não compartilhou, compartilha. Vamos alcançar mais pessoas. Vamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Tópico 3. As orientações e os conselhos de Paulo para a igreja de Corinto. Deus abençoe todos meus irmãos que estão conosco, você que chegou agora, você está acompanhando a live da Escola Bíblica Dinâmica. Será que eu posso ver os irmãos que estão participando? Minha assessoria, eu quero ver os irmãos que estão acompanhando a nossa live. Deus abençoe todos os nossos irmãos, que Deus abençoe
em nome de Jesus Cristo, a vida de todos os nossos irmãos que neste momento estão participando, você que está aí compartilhando. É um momento que nós estamos, irmãos, desfrutando da palavra de Deus. É momento para a gente ser abençoado por Deus, né? Para a gente crescer aí na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe aí, irmãos, vamos compartilhar, vamos compartilhando para mais pessoas aí e recebendo também a palavra do nosso Deus, a palavra de Deus que abençoa, a palavra de Deus que restaura, a palavra de Deus que tem toda, né, a sorte de bênçãos que nós precisamos para ser abençoados pelo nosso Deus. Comente aí, irmãos, como é que está chegando, né, aos irmãos a nossa live. Comente aí aos irmãos, comente aí para nós se os irmãos estão sendo abençoados, se os irmãos estão entendendo a palavra de Deus. Comente aí para nós, irmãos, para a gente ter um feedback, né, um retorno de como a nossa aula está sendo produtiva, né, para os irmãos. Comente com a gente aqui de onde os irmãos estão nos acompanhando. Isso também é muito importante. É muito importante para nós, né, para a gente aí saber como é que está sendo o retorno, né, do nosso material. Agora que eu vi que o meu braço tá pegando ali. Vamos lá. Antes da gente meditar nos conselhos de Paulo, eu quero interagir com os irmãos que estão participando. Deus abençoe Diácono Nilson, está conosco aqui participando da live, juntamente com sua esposa, irmã Lisandra, irmã Vera Saraiva. Deus abençoe. Irmã Ana Paula Rosa, Deus abençoe. Cooperador Sandro, Deus abençoe. Irmã Michele Ione, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Irmão Harrison Mota, Deus abençoe. Irmã Leila Costa, irmã Regina Almeida, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, irmã Eline Menezes. Deus abençoe Pastor Tiago Barbosa. Olha meu amigo aqui, Pastor Tiago, saudade, Pastor Tiago. Que alegria ter o Senhor aqui acompanhando a nossa live, Pastor Tiago. Um abraço aí, meu amigo. Todos os irmãos aí também de São Manuel. Saudades, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Irmã Nayara Oliveira, Deus abençoe. A irmã Regina Almeida. Diácono Marquinhos, Deus abençoe. Em nome de Jesus, irmã Guilhermina Morim, Deus abençoe. Irmã Maria Elenilza, Deus abençoe. Em nome de Jesus. E vamos compartilhando, irmão. Vamos compartilhando para mais pessoas aí sendo, né, alcançados pela palavra de Deus, né? Vamos lá, já vamos corrigir já a nossa imagem aqui. Isso, eu estou só facilitando aqui para eu conseguir interagir com os irmãos. Vamos lá? Vamos então continuar o tópico de número 3. O tópico de número 3 da nossa aula. Vamos lá então? Vamos ao tópico de número 3. Vamos lá, vamos ver quais foram os conselhos. Quais foram os conselhos que Paulo deu, né, para aquela igreja. Vamos ver quais foram os conselhos, como Paulo orientou aquela igreja. Vamos lá, voltando ao nosso estudo. Vamos lá. Primeiro nós vemos aqui, deixa eu voltar aqui, conselhos e orientações de Paulo. Agora está certo. Vamos lá. Primeiro, Paulo orientou os irmãos a respeito das contendas, né, que haviam ali naquela igreja. No capítulo 1, versículo 10. Havia intriga e contenda demais naquela igreja. Paulo vai orientar que aquilo estava fragilizando a igreja, e eles eram o corpo de Cristo. No capítulo 4, versículo 1, nós vemos que Paulo vai orientar eles a respeito do bom testemunho da fé
que eles deveriam dar com a vida, né? A vida deles tinha que ser uma expressão do testemunho da fé, do testemunho daquilo que eles criam, né? Não somente as palavras, mas também aquilo que eles faziam. Estava sendo observado, né? Pelas pessoas. E também nós vemos que Paulo aconselhou os irmãos a respeito da prostituição, no capítulo 6, versículo 18. Paulo vai falar sobre as imoralidades e como eles deveriam fugir, né, de todo tipo de impureza, de todo tipo de pecado. No capítulo 6, versículo 2, Paulo fala sobre a humildade. Havia pessoas ali muito arrogantes naquela igreja, que queriam ser mais que todo mundo. Paulo diz, gente, é melhor ser humilde. E quando falamos de humildade, falamos não de simplesmente dizer que é humilde, mas viver mesmo humildemente, né? Não precisa dizer, eu sou humilde. Não precisa não, tá bom? Quem é humilde simplesmente demonstra. No capítulo 10, versículo 7, Paulo vai abordar a questão da idolatria, né? Paulo vai condenar a questão da idolatria e principalmente naquilo que se refere à idolatria às coisas deste mundo, às coisas passageiras deste mundo. No capítulo 10, versículo 10, Paulo fala sobre a murmuração, que aqueles crentes não fossem murmuradores. Oh meu Deus do céu, se tem uma coisa que prejudica uma igreja, que prejudica o corpo de Cristo, é a tal da murmuração. Eu tenho certeza que nesta noite eu não estou falando com nenhum crente murmurador, em nome de Jesus. Ah, meu Deus do céu, tem crente que para ele nada tá bom, nada tá bom. Tudo tá errado, tudo tá errado, tudo tá errado. Ninguém presta, tá todo mundo fora da palavra, tá todo mundo fora da doutrina. Ah, meu Deus do céu. Eu espero que no meio de nós não tenha nenhum murmurador. Infelizmente, naquela igreja havia muitos que, além de não fazerem a sua parte, eles só reclamavam, só reclamavam. Normalmente, o murmurador é alguém que não faz nada. Pode ter certeza. Normalmente, o murmurador é aquele que ele mesmo não está somando em nada. Ele mesmo não está contribuindo com nada. Só está botando tropeço, só está botando dificuldade. Não sejamos murmuradores, tá bom? E não murmure quando o pastor Júlio pede para compartilhar não, hein? Não murmura não, não murmura não. Compartilha aí, vamos lá. Paulo também fala sobre aquela igreja, para aquela igreja, a questão deles não serem orgulhosos, né? Para eles não se sentirem assim tão perfeitos. No capítulo 10 e o versículo 12. O orgulho, ele é destrutivo, você sabe disso. E eles queriam se sentir melhor do que os outros, queriam sentir a igreja mais perfeita, e na verdade eles não eram nada disso, né? Na verdade, naquilo que eles se gabavam e tentavam ser melhores, eles estavam sendo os piores. A soberba precede a ruína, ao passo que adiante da honra vai a humildade. Está lá no livro de Provérbios. E também Paulo vai falar com eles a respeito do egoísmo, lá no capítulo 20, versículo 24, né? Porque o egoísmo é o sentimento oposto ao amor. É praticamente uma simetria. É praticamente o sentimento bem oposto mesmo. O antônimo, podemos dizer, de amor, egoísmo. Porque o amor nos fala de olhar para o próximo, pensar no próximo, estender a mão ao próximo. Já o egoísmo é um amor, mas é um amor a si mesmo, né? É um amor somente a si, que não consegue olhar ao próximo. E este é o problema, porque no Evangelho nós somos chamados a amar o próximo como a nós mesmos. Não tem problema a gente amar a nós, temos que nos amar, é claro. O problema é a gente olhar só para o nosso umbigo. O problema é a gente olhar somente para aquilo que nos interessa. A Bíblia nos fala que o cristão, ele busca muito mais o bem do outro, muito mais o bem do próximo. Se for preciso, ele sofre o dano, né? Ele sofre a pena, mas para ajudar o seu irmão, ele quer o melhor para o seu irmão. Nesse momento, principalmente
ao que nós estamos vivendo com esta pandemia do coronavírus? É tempo que os crentes estão mostrando seu amor, o cuidado com o próximo, aquele que tem uma condição, aquele que pode ajudar, ajuda aquele que precisa. E assim nós estamos nos mantendo como corpo de Jesus Cristo. E falando em egoísmo também, né? Não compartilhar a live é egoísmo também, hein? Tem que compartilhar para mais pessoas receberem a palavra de Deus. Compartilha aí para todo mundo receber aí a palavra de Deus. Outro ponto que Paulo fala também é a questão de se evitar as más companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. Isto é fato, isto é fato. Não é nenhum nem dois casos que eu conheço de gente que andava bem na linha, andava bem direitinho. Aí começou a, sabe, algumas amizades meio esquisita, meio estranha, e de repente mudou totalmente o pensamento, mudou totalmente a opinião, já não é mais a mesma coisa. Então Paulo fala sobre isso, para se evitar as más companhias que são destrutivas. E por fim, Paulo cobra daquela igreja que eles sejam firmes e constantes, que eles tenham uma fé firme, uma fé que permanece, que persevera. Como já disse, há crentes que um dia está na carne, outro dia está no espírito. De manhã está na carne, à tarde está no espírito, à noite voltou para a carne. E Paulo está dizendo, gente, vocês têm que ter firmeza nessa fé de vocês. Vocês têm que se manter, isto é, constância na fé. Tá certo que nossa vida tem altos e baixos, passamos lutas, tem hora que realmente é difícil, tem dia que a gente não está naquele ânimo todo, realmente. Mas aqui nós estamos falando de extremos, né? Estivessem no Espírito. Infelizmente esta igreja não podia prosperar desta forma. E lembrando os irmãos que estão aí também acompanhando, né? Talvez alguém pode estar simultaneamente acompanhando a live, também acompanhando o programa de rádio. No programa de rádio entrou já a meditação da agora à noite. Para ninguém questionar, nossa, o pastor Júlio está falando na live, está falando no rádio também, outra coisa, é que agora está sendo colocada a reprise, né, da meditação que eu já gravei com os irmãos às 11h30, né? Então nós já estivemos meditando às 11h30 e agora está indo a reprise às 10h30 na rádio 100.9 FM. Nós temos aqui também mais conselhos, né, que Paulo deu para aquela igreja lá no capítulo 16. Aquela igreja não errou por falta de conselho, porque conselho foi o que Paulo deu de sobra para aquela igreja. Paulo aconselhou aquela igreja em todos os aspectos que eles precisavam ser corrigidos. Aqui no capítulo 16, Paulo vai falar com eles a respeito, primeiro, da firmeza na fé, como já disse, para que eles estivessem alertas, né, e firmes na fé e se fortalecessem a cada dia, lá no versículo 13. No capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 16, ele fala sobre fazer todas as coisas com amor, né? Como já disse, a única forma da gente fazer as coisas para Deus é com amor, não tem outra forma para a gente fazer. No versículo 15, Paulo fala sobre se dedicarem, né, ao ministério dos santos, a se dedicar ao trabalho dos santos. Paulo fala da dedicação com que eles precisavam executar o santo ministério. No versículo 16, Paulo fala da submissão aos líderes, já que eles tinham dificuldade, né, para se colocar debaixo das hierarquias. Nós sabemos que todo crente, né, que está na igreja é filho de Deus da mesma forma, ninguém é mais filho de Deus ou menos filho de Deus, mas no funcionamento da igreja existe a hierarquia, existe as responsabilidades, né? Existe cada um ali que foi colocado por Deus para desenvolver um trabalho, para desenvolver uma atividade. Essa atividade tem responsabilidade, e onde há responsabilidade existe sim, entre aspas, posso dizer, a hierarquia. Então, aquela igreja estava com dificuldade de obedecer aos seus líderes, e Paulo vai orientar nesse sentido. Sabemos muito bem
algo que agrada muito a Deus é a obediência. Obediência é algo que está nos primórdios da igreja. Paulo fala sobre aquela igreja a questão de enviar missionários, no versículo 17 e também no versículo 18. Aquela igreja precisava expandir, precisava sair além, né, das quatro paredes, tinha que avançar com a obra do Evangelho. No versículo 19, versículo 20 desse capítulo 16, que é um capítulo rico de conselhos, Paulo vai falar sobre a sinceridade que eles precisavam ter na comunhão, uma comunhão sincera. E de fato, a comunhão só vale se for sincera. É totalmente reprovável alguém que se aproxima de outros irmãos simplesmente por interesse, simplesmente por desejos às vezes obscuros, por desejos secundários. Isto é reprovável. A nossa comunhão, a nossa palavra, né, com nossos irmãos deve ser sempre sincera. O nosso amor jamais pode ser fingido para com os nossos irmãos. Por fim, no versículo 21 e 22, Paulo vai mostrar, né, a sua posição totalmente contrária em relação aos erros que eles vinham cometendo, né? Paulo reprovava veementemente. E por fim, Paulo vai orientá-los a receberem a graça e o amor de Deus. Após então, né, se corrigirem de todas aquelas falhas, então que eles vivessem pela graça e pelo amor de Deus. Versículo 23 e versículo 24. Será que alguém pode dizer glória a Deus aí? Será que alguém pode dizer glória a Deus aí? Ajuda o pastor Júlio na live, ajude. Ajude, alguém dá um glória a Deus aí? Glória a Deus. Eita, aqui um irmão deu glória a Deus aqui. Deus abençoe, irmão Julinho, dando um glória a Deus. Nós sentimos muito saudade, irmãos, dos cultos. Realmente, né, a gente ter a interação da igreja, né, ajuda muito na pregação, né? A gente está no culto, a igreja glorifica, a igreja aplaude. É muito diferente a gente estar aqui online ministrando a palavra de Deus. Oremos para que tão brevemente nós possamos voltar para a normalidade. Vamos orar para que Deus prepare, né, para que tão logo a gente venha estar juntos no templo. Vamos orar, Deus vai dar a vitória para nós. E você que ainda não compartilhou, compartilhe agora mesmo, compartilhe agora mesmo. Deus abençoe a irmã Glorinha e também o irmão Rafael que está acompanhando, irmã Ana Moura, Deus abençoe, irmão David Sampaio, Deus abençoe, irmão Reginaldo Mota, também pastor Marquinhos, lá do Edson Queiroz, a paz do Senhor, Deus abençoe, irmão Jean Leozir, Deus abençoe, irmã Maria José, é a nossa irmã Mazé, né? Deus abençoe, em nome de Jesus, irmã Sueli Miranda de Almeida, né? Perdão, Sueli Miranda, Deus abençoe, operador Claudeci, Deus abençoe, cadê o povo do Pemo na live? Cadê o povo do Pemo na live? Deus abençoe, irmã Regina Patrício, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, irmã Madalena, paz do Senhor, irmã Madalena, é membro, né? Nossa irmã Madalena é membro e obreira aqui da sede. Cadê os membros da sede, hein? Eu estou marcando a presença de vocês na doutrina, hein? Meu Deus do céu, cadê os membros da sede? Cadê os membros da sede? Eu vi a irmã Madalena, a irmã Mazé, cooperador Claudeci, cadê os membros da sede confirmando presença aqui na live? Eu vou marcar a presença de vocês, hein? Irmão Daniel Mendes, Deus abençoe. Irmão Wagner Pereira, Deus abençoe. Pastor Vitor Lino, Deus abençoe. Irmão Alexandre Pinheiro, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Cooperador Sandro também está na live. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Tá aqui, os irmãos estão confirmando presença. Irmã Leila Costa, Deus abençoe. Irmã Paulino, Deus abençoe. Em nome de Jesus. E não deixe de compartilhar. Estamos quase acabando, mas dá tempo de compartilhar. Dá tempo de compartilhar. Cadê o PEG na minha live, hein? Oh, meu Deus do céu. Cadê o PEG na live? Cadê o PEG na live? Tem alguém do PEG acompanhando? Manda aí o seu coraçãozinho, manda aí o seu like. Manda aí o seu amém, seu glória a Deus. Cadê o povo do PEG? Cadê o povo do PEMO? Cadê o povo da Fundação Reviver? Cadê os pastores na live? Eu quero ver vocês. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Curte aí,
e comenta, curte aí e comenta para mais pessoas serem alcançadas. Compartilha aí, povo de Deus, compartilha aí. Ajude a palavra de Deus a alcançar mais e mais pessoas através da nossa escola bíblica dinâmica. É um momento especial da palavra de Deus. Falando em membro da sede, já chegou aqui a irmã Ana Célia também. Deus abençoe. Em nome de Jesus, Deus abençoe todo o povo de Deus. Está aqui o Perge, irmão David Sampaio, representando o Perge. Deus abençoe. Cadê a família Sampaio? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Irmã Ivela Lima, Deus abençoe. Lá de Quixeramobim. Deus abençoe pastor Ivanildo. Deus abençoe todo o povo de Deus. Vamos lá, irmãos, vamos compartilhando, vamos curtindo, para mais pessoas também receberem a palavra de Deus. Vamos lá então? Ensinos para a igreja atual. O que nós aprendemos aqui do que Paulo ensinou para a igreja, né, lá de Corinto, e a gente pode aplicar nos dias de hoje. Vamos lá. Você acha que os dias de hoje são diferentes dos tempos de Paulo? O que você acha? Responde aí para mim. Você acha que o que nós estamos vivendo hoje é muito diferente do que Paulo viveu lá com os irmãos na igreja de Corinto? Olha, eu vou dizer para vocês que na verdade não, hein? Na verdade não está muito diferente. Se a gente for analisar, se a gente for olhar, está muito parecido. A situação é praticamente idêntica ao que Paulo encontrou lá em Corinto. Vemos homens que buscam a glória de Deus para si, como havia naquele tempo, como eu disse, usavam os dons de Deus de maneira ilegítima. Quantas pessoas que são grandemente usadas por Deus? O problema é que usa o que é de Deus para autopromoção. Usa o que é de Deus para seu status. Usa o que é de Deus para aparecer. Usa o que é de Deus para galgar posições, para subir degraus. Problema, hein? Isto é um grande problema. Havia no tempo de Paulo e infelizmente existe ainda nos tempos de hoje. Problema comum é a questão da permissividade dentro da igreja. Como eu disse lá no início, o perigo da gente começar a viver demais pelo bom senso. Claro que a gente tem que ter bom senso, claro. A gente não é estátua. Tem que saber lidar com todas as situações. Agora, o excesso do bom senso é perigoso. O excesso do bom senso, como já disse, leva à flexibilidade. A flexibilidade, sendo exagerada, leva à permissividade, que basicamente é o relativismo dentro da igreja. E de repente, nada mais é errado. De repente, nada mais é pecado. Está entendendo? Existe todo um caminho, né, que vai levando uma igreja a esse precipício. Todo um caminho que vai levando uma igreja à decadência no relativismo de suas doutrinas, de sua fé, de seus conceitos, de suas bases. É muito importante a gente estar atento. É preciso ter critérios, é preciso. Eu uso muito o exemplo da questão do trânsito. Eu uso muito esse exemplo. Se deixar os motoristas andar pelo bom senso, morre meio mundo. Tira os semáforos, tira os radares, né, de todas as rodovias, tira as lombadas, tira as placas e diga, olha, todo mundo agora vai dirigir bem direitinho, né? Todo mundo tem consciência, pai de família, todo mundo vai dirigir bem direitinho, não, porque a pessoa tem consciência, Será? Será que é assim mesmo? Será que é isso mesmo?
Cuidado, a permissividade é muito perigosa. O relativismo é muito perigoso. Tem que ter critério, tem que ter. Tem que ter critério. É necessário, é preciso. É preciso. E como já disse, inclusive há disciplina, como Paulo cobrou daquela igreja, que disciplinasse aqueles que estavam andando errado. Eu estou sendo bíblico. Pastor Júlio, mas que exagero é esse, Pastor Júlio? Em pleno século 21, ano 2020, o senhor pregando essas coisas aí, pastor, isso não é bem assim, mas não, mudou. Pastor Júlio, o senhor tão novinho assim, com essa mente aí tão antiguada. Não é mente antiguada, é mente bíblica. É mente bíblica. Não podemos alterar critérios da palavra de Deus. Senão, o risco é muito grande. Problemas naquela igreja, como ainda existem, infelizmente, hoje, pessoas materialistas que deixam de viver em prol das coisas espirituais para buscar coisas materiais, e aí começa a aceitar todo tipo de trapaça, facções, divisões dentro da igreja, que rejeitam a hierarquia, rejeitam lideranças, isso é problema. Pessoas que não aceitam se submeter a um líder. E para mim, um dos aspectos essenciais para mim é eu ter uma liderança e obedecer essa liderança. Isso para mim é extremamente fundamental, é um critério que eu tenho para a minha vida. Eu obedecer às minhas lideranças. Isso é fundamental. Tem pessoas que não conseguem estar debaixo de uma liderança. Aí ele abre um negócio próprio, tá entendendo? Aí ele abre o seu próprio comércio, tá entendendo? Porque ele não consegue estar debaixo de uma liderança espiritual. Infelizmente, divisões, facções, normalmente elas surgem pela questão da dificuldade de respeitar orientações, respeitar liderança, respeitar hierarquia dentro do corpo de Cristo. E por fim, o problema, como eu já disse, da igreja que não tinha disciplina. Lá todo mundo fazia o que queria e todo mundo estava lá participando da ceia, todo mundo participando das atividades, o culto acontecendo, glória a Deus, aleluia, mas no pecado. Já disse, preciso retomar, talvez se você chegou da metade para o final, se você acabou de chegar na live, a disciplina ela é necessária na igreja sim, para que não macule o corpo. Como a igreja ela é um corpo, como a igreja funciona sendo um corpo, se há um pecado, acontece que toda a igreja pode ser manchada por este pecado. Toda a igreja pode se sujar por este pecado. Então, se não for tratado, o corpo é danificado. O corpo acaba sendo prejudicado. Por isso, é necessário tratar, sim, casos de pecado dentro da igreja. Por fim, nós vemos também que há muitos cristãos que vivem simplesmente de aparência. Parecem que é, mas não é. Dizem que são, mas não são. E como a gente atesta isso, como a gente prova isso? Pela irreverência que eles têm com a palavra de Deus. Porque um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, genuíno, ele é alguém que ama a palavra de Deus. É alguém que reverencia a palavra de Deus. É alguém como você, que está agora acompanhando esta escola bíblica. Estamos aqui já há um bom tempo, né, falando da Bíblia. E você está aqui ainda perseverando. Você ainda aqui está perseverando, aprendendo da palavra de Deus. O crente verdadeiro, ele tem reverência pela palavra de Deus. Porque normalmente aquele que vive de aparência, ele não tem paciência para a palavra de Deus. Ele não aceita a doutrina. Ele não aceita a norma, não aceita critério. Quer viver uma vida simplesmente superficial. Entre problemas que haviam ali e que nós temos hoje ainda, podemos falar também daqueles que pregam simplesmente para agradar os homens. Será que existe? Sim, existe. Falsos profetas que transformam a verdade de Deus em mentira. Líderes orgulhosos, cheios de si mesmos e vazios de Deus. E por que não dizer também da falta de amor que muitas vezes
é encontrada em nosso meio. Será que isto é uma novidade? Será que isto admira alguém? Falar que, infelizmente, na igreja do século 21, ainda nós temos os mesmos problemas que Paulo encontrava na igreja de Corinto. Mas aí, o que devemos fazer para combater a mentira e a hipocrisia nos dias atuais? Paulo vai nos ensinar sobre isso, Paulo vai nos instruir. Lá na primeira epístola de Coríntios, capítulo 4, ele vai dizer para a gente, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Isso está nos falando do testemunho, que os homens nos considerem. Porque muito mais do que pregar, como eu já disse, muito mais do que a gente falar, é o nosso testemunho. Porque, como eu falo, falar por falar, até papagaio fala também. Então, só ficar falando que é, que não é, que faz, que acontece, que é crente, que não é, que é isso, que é aquilo outro, isso é muito fácil, é muito fácil. E às vezes não tem valor nenhum. Porque o mundo olha para as nossas obras, para as nossas atitudes. E Paulo está dizendo, não que vocês tenham que se autodeclarar ministro de Deus. Não que você tenha que se autodeclarar o dispenseiro de Deus, bater no peito e dizer, olha, eu sou o profeta, vocês me escutem, vocês me ouvem, me ouçam, me ouçam. Não, Paulo está dizendo que os homens vos considerem, que os homens olhem para nós e vejam em nós as características que vão demonstrar que nós somos de fato de Cristo, que nós somos verdadeiramente de Cristo, através do evangelho que nós vivemos, através da graça que nós testificamos, que nós demonstramos. E assim as pessoas vão testemunhar, vão ver a nossa vida, vão conhecer o verdadeiro evangelho através da nossa vida. E por consequência, eles serão contagiados pela presença do Espírito Santo que há em nós, e por esta paz de Deus que está em nossos corações, eles vão ver que nós somos diferentes. Repito, é necessário a gente ser diferente, sim, porque o mundo não vai ser atraído por aquilo que é igual a ele mesmo. O mundo já tem bastante de si mesmo. O mundo não precisa mais de si mesmo, o mundo já tem bastante de si mesmo. O que o mundo precisa é conhecer a verdade do Evangelho. É isso que o mundo precisa. E só assim a gente pode cumprir com a nossa missão. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Como há poucos dias nós falávamos sobre a vida do profeta Eliseu. Aquele homem que foi percebido como um verdadeiro homem de Deus. E a mulher disse, olha, eu percebo que esse homem que passa por nós, ele é um santo homem de Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e ver que nós somos homens de Deus. Que o nosso testemunho seja o testemunho de crente verdadeiro. Que a gente não venha a dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que a gente não venha ouvir de alguém, suas palavras, as suas atitudes, falam tão alto, que eu não consigo ouvir o que você fala. Que possamos contagiar as pessoas pela presença do Espírito que está em nós. E obviamente esta presença do Espírito Santo vai nos levar a uma vida adequada, a uma vida diferente. Por fim, vamos agora para a conclusão da nossa aula. Deus abençoe você que está acompanhando até agora a nossa live. Agradeço a presença de todos os nossos irmãos. Deus abençoe a irmã Lorena Albertino. Deus abençoe a irmã Michele, pastor Vitor, irmã Leta. Deus abençoe a irmã Leta. Deus abençoe
Cooperador Dário Vinícius, Deus abençoe, cooperador Dário, e também a tia Bene, Deus abençoe, confirmando presença aqui também na nossa live. Deus abençoe, pastor Eliardo, irmã Gislândia, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, irmão Francisco Almeida, Deus abençoe, irmão Júnior Alves, Deus abençoe, irmã Fernanda Santos, Deus abençoe, irmã Natalice Mariana, irmã Sheila Maria, Deus abençoe, diácono Nilson, Deus abençoe todos os irmãos que estão comentando, e lembrando que dá tempo de compartilhar ainda, hein? Se você está chegando no final da live e não compartilhou, pois bora compartilhar, vamos lá compartilhar, que mais gente vai ser alcançada aí pela palavra de Deus. Vamos lá então, irmãos, para a nossa conclusão. Vamos lá para a conclusão. Nós encontramos, em Corinto, uma igreja com muitos problemas, muitas polêmicas e conflitos entre os irmãos. Nós destacamos, tantos problemas, tantas irregularidades que havia naquela igreja. Aquele povo que polemizava tudo, complicava tudo. Aqueles irmãos que entravam em conflito por qualquer questão. Contudo, mesmo na situação precária que eles viviam, lá na cidade de Corinto, Paulo jamais parou de interceder por eles. Jamais. Paulo nunca desistiu. Ainda que eles tivessem todos aqueles errinhos, ou errões. Mas Paulo está enviando aquela carta. Porque Paulo acredita, como nós falamos lá no princípio, que eles poderiam ser transformados, que eles poderiam ser mudados pelo Evangelho de Deus, pela palavra de Deus. Além de Paulo amá-los, Paulo amava eles de uma forma muito grande, como seus filhos na fé. Mas também Paulo tinha, acima de tudo, a convicção daquilo que ele ouviu do próprio Senhor Jesus, de que salvaria muitas pessoas naquela cidade. Então, por um momento, Paulo via a igreja transtornada, a igreja bagunçada, mas Paulo não abriu mão da sua missão. Primeiro ele teve os obstáculos antes de chegar na cidade, até antes de chegar na cidade, pois temeu, vindo ele da Macedônia, depois de perseguições e de problemas. Chegando lá em Corinto, ele teve os problemas já de imediato com aqueles judeus compatriotas que queriam linchá-lo. Depois da igreja estar concretizada, estar plantada e estar em funcionamento, ele vai ver esse monte de problema. Ele já está em Éfeso e ele fica sabendo desses problemas. Mas Paulo tinha no seu coração aquilo que Jesus tinha falado. E ele sabia que era necessário ele perseverar na sua missão como o pai daquela igreja, como o responsável daqueles irmãos. Por isso Paulo exortava não simplesmente pela indignação, mas pelo amor que ele sentia pelos irmãos. Toda repreensão deve ser feita com amor. Paulo entendia que o propósito de Cristo seria cumprido também pela sua obediência, de reconduzir aquela igreja pelos trilhos da verdade, da qual eles haviam saído. Nós estamos em uma sociedade também que pratica e compactua com a idolatria, a prostituição e a permissividade, como já dissemos. Contudo, ainda de nós estarmos num contexto como esse, nós podemos afirmar, sem dúvida alguma, que ainda existe, sim, existe homem e mulher de Deus que não se rende ao pecado. Apesar de estarmos em um contexto de impureza, de imoralidade, de idolatria, prostituição e tantas coisas ruins, mas existem homens e mulheres de fé. Ainda existe uma igreja
pura. E quando eu falo da igreja, eu falo do corpo místico de Cristo. Da igreja invencível, da igreja inviolável, da igreja santa. Ainda existe, mesmo no meio tão contaminado, tão sujo. Era essa a essência que Paulo estava resgatando ali em Corinto. Para identificar os fiéis. Para forjar aqueles que estavam ainda em preparo de sua fé. Para corrigir aqueles que aceitassem a correção. E caso fosse, colocar de lado aqueles que nada queriam com a verdade. O contexto em que nós estamos inseridos não é desculpa para nós sermos crentes errados. O contexto que nós estamos hoje, o século 21, ano 2020, não é desculpa para a gente ser uma igreja menos santa, para a gente ser uma igreja menos eficaz, para a gente ser uma igreja menos pura, para a gente ser uma igreja menos verdadeira. Eu sei que ainda existem aqueles que são fiéis a Deus, como nós concluímos aqui a nossa aula, conforme a última frase do nosso manual. A nossa fidelidade a Deus nos torna discípulos de um Deus único, eterno e verdadeiro. A igreja santa, a igreja pura, ela persevera em sua fidelidade a Deus. Aqui nós estamos encerrando mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu quero orar com vocês. Semana que vem nós estaremos aqui na nossa segunda epístola aos Coríntios. Será o tema do nosso próximo estudo, em que eu quero estar aqui com os irmãos. Nós vamos estudar aqui a segunda epístola aos Coríntios. Quero contar já com a presença dos irmãos que estejam conosco em nossa próxima aula. Segunda-feira estamos com vocês estudando a Palavra de Deus. Será que eu posso interagir com os irmãos? Tá? Seu celular está carregado? Então, irmãos, eu quero agradecer os irmãos que estiveram conosco. Eu vou orar agora em favor de todos vocês. Deus abençoe, irmãos, a irmã Eliane Barbosa. Deus abençoe a irmã Regiane Jerônimo. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a irmã Lineuda Souza. Deus abençoe irmão Paulinho. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos que estão aqui. Irmão Harrison também esteve conosco em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos que estão aqui comentando. Se você não compartilhou, dá tempo ainda de compartilhar. Dá tempo de compartilhar ainda. Você que ainda não compartilhou, compartilha. E nós vamos agora orar em favor de todos os nossos irmãos. Comenta, irmão, sobre a aula. Como foi esta aula para vocês? Comenta aí, meus irmãos. Eu gosto de ouvir de vocês. Eu gosto de ouvir de vocês como é que a aula está chegando, como é que os irmãos estão entendendo a palavra de Deus, se os irmãos aprenderam alguma coisa, se ficou alguma dúvida. Os irmãos podem comentar aí. Eu percebi que este cenário de aula ficou melhor até do que o que nós fizemos na semana passada, né, na igreja, né? Eu tenho a impressão que aqui ficou mais adequado, né? O que os irmãos dizem? Os irmãos que acompanharam semana passada, me parece que aqui ficou melhor a leitura dos slides, né? Ficou mais nítido a leitura dos slides. Eu tenho a impressão, né? Até a iluminação ficou mais adequado. Eu tenho essa impressão. Os irmãos comentem aí com a gente para saber se na próxima semana a gente faz aqui ou se não a gente faz a aula no templo, como nós fizemos na última semana. Irmãos, eu quero também lembrar os irmãos, em nome de Jesus Cristo, como eu comentei na live, mas é importante a gente ressaltar que este momento, irmãos, é momento de a igreja se ajudar. Este é o momento da igreja se ajudar. Talvez você conhece alguém que está precisando. Então ajude esta pessoa. Estenda as mãos para esta pessoa.
pastores, obreiros, organizem cesta básica, procure alguém que precise e leve até esta pessoa. Não estamos tendo culto, mas a igreja de Jesus ainda está viva. A igreja de Jesus é viva. Então preste atenção. Procure ajudar aquele que precisa, estende as mãos. Né? E claro, alguém que precisa vai procurar quem? Vai procurar os santos. A Bíblia fala que procure os santos em vossas necessidades. Então a igreja está aí para apoiar, para se ajudar, para se abraçar. Tá bom, meus irmãos? Vamos nos ajudar neste momento. Vamos estender as mãos. Há muitas pessoas, né, que estão encarando crise, enfrentando crise, desemprego. Mas nós somos a igreja e nós vamos um ajudar ao outro neste momento. Deus abençoe a irmã Claudemira Pires. Deus abençoe a irmã Eleni Menezes. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. A irmã Célia dizendo que foi uma bênção. Deu para entender bem. Deus abençoe. A irmã Eliana. Deus abençoe. A irmã Eliana diz que ainda não tem a revista, mas assim que, né, o templo reabrir, aí os irmãos vão adquirir a revista. Tá? Por enquanto os irmãos não têm, né, este manual bíblico, mas nós temos aqui na sede, vai ser distribuído aos irmãos, né, assim que voltarmos aí a abrir o templo. Deus abençoe o irmão Harrison Mota. O irmão Harrison disse também que ficou melhor para acompanhar por aqui. A irmã Michele também está confirmando que ficou melhor. O irmão Francisco disse que foi uma bênção. A irmã Sheila Maria disse que a aula foi maravilhosa. A irmã Lineuda também confirmando que foi uma bênção. Deus abençoe. Diácono Nilson confirmando também que foi edificante. Deus abençoe também no Michele Ione, né, também, que está trabalhando lá no Conjunto Esperança e está ajudando os irmãos. Deus abençoe a irmã Michele, né, a solidariedade. É muito importante nesse momento. Deus abençoe a irmã Michele e também os irmãos lá do Conjunto Esperança, que já estão fazendo esse trabalho, né, de apoio aos necessitados. Isso é ser igreja, nós nos ajudar a amparar aqueles que necessitam, aqueles que precisam. E agora, irmão, para a gente finalizar, a gente vai ter um momento de oração. Eu quero clamar a Deus juntamente com os irmãos. Nós já estamos já a 1h47 de aula, hein? Meu Deus do céu! E os irmãos ainda estão perseverando, meu Deus. Eita, que povo que ama a palavra de Deus. Estamos a 1h47 de aula. E os irmãos estão aqui perseverando na live, perseverando na palavra de Deus. Isso é um povo de fé. Isso é um povo que ama a palavra de Deus. E agora eu quero orar com vocês. Deus abençoe o irmão Hélio Filindo. Deus abençoe irmã Ívela Lima. Deus abençoe todo o povo de Deus. Vamos orar agora? Vamos? Quem já deixou o seu pedido de oração aqui na live, deixe seu pedido para a gente orar em favor de todos os irmãos. Deixa aí o seu pedido. Eu quero orar em favor de todos os nossos irmãos. Vamos orar para Deus abençoar a vida de todos os nossos irmãos. Vamos clamar a Deus? Vamos orar. Deixa aqui o seu pedido de oração. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Onde você estiver, ligue o seu pensamento com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti agora, meu Pai. Ó, meu Deus, em favor, meu Deus, da vida de cada pessoa que neste momento, ó Pai, esteja participando desta live, meu Deus, participando deste estudo da Tua Palavra. Meu Deus, tivemos um tempo bem extenso, ó Pai, de estudo, mas, meu Pai, o Teu povo perseverou, meu Deus, para estar, meu Deus, participando, para estar aprendendo. Eu oro agora, meu Pai, por cada vida que está, meu Deus, conosco. Senhor, aqueles, ó Pai, que estão passando, Senhor, por momentos de luta, por momentos de prova, por dificuldades. Eu clamo agora, meu Deus, eu clamo agora, meu Pai, visita agora os meus irmãos, visita agora, meu Pai, a Tua igreja, visita agora os Teus filhos, meu Deus, opera, meu Pai, opera, meu Deus, o Teu milagre agora, Senhor.
visita os meus irmãos, visita, Senhor, visita, Pai, a tua igreja, ó meu Deus e meu Pai, opera o teu milagre, meu Deus, opera o teu milagre, Senhor, opera o teu milagre agora, Senhor, trazendo a cura, a libertação, meu Pai, na vida desta pessoa que está sentindo, Senhor, agora um mal sobre o seu corpo. Repreende agora, meu Deus, todos os males, repreende agora, meu Deus, repreende agora, meu Deus, repreende agora, sai toda enfermidade, saia agora toda enfermidade, saia agora nesta vida, saia agora neste corpo, saia, ó meu Deus, oramos por esta pessoa que está, meu Deus, sentindo agora febres altas, dores no corpo, saia agora em nome de Jesus Cristo, repreendemos, sai toda enfermidade, saia agora em nome de Jesus Cristo, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus Cristo, ó meu Deus e meu Pai, opera na vida do seu povo, opera, meu Deus, na vida do seu povo, opera, meu Deus, 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 visita esta pessoa que está num leito de enfermidade agora, Pai, na sua casa, essa pessoa que está, meu Deus, com suspeita, meu Pai, desta virose tão maligna, ó meu Deus, repreende agora, Senhor, repreende agora, eu sei que o Senhor pode curar qualquer enfermidade, o Senhor pode curar qualquer doença, o Senhor pode repreender qualquer mal, meu Deus e meu Pai, olha esta pessoa que já está hospitalizada, ó meu Deus, repreende agora toda enfermidade, saia, ó meu Deus, visita o seu povo, visita a sua igreja, visita os teus servos, alcança agora, meu Deus, alcança agora, meu Pai, entra nesta casa, entra nesta família, entra neste lar, meu Deus, esta pessoa que está, meu Pai, encarando, Senhor, a crise financeira, meu Deus, tem misericórdia desta pessoa que está desempregada, ó meu Deus, abre a porta, meu Deus, abre a porta, ó meu Deus, entra com providência, entra com milagre, meu Deus, eu creio na tua obra, meu Pai, meu Deus, eu creio na sua palavra, visita agora a sua igreja, meu Deus, visita agora a sua igreja, guarda agora os meus irmãos, Senhor, dá um grande livramento, livra a nossa casa, livra a nossa família, ó meu Deus, eu creio no seu poder, meu Pai, eu creio na sua misericórdia, glórias te damos, meu Deus, glórias te damos, meu Pai, glórias te damos, graças te damos, meu Pai, por este momento tão precioso que estamos na tua presença, por podermos sentir a tua paz, por podermos sentir a tua alegria, por sentir, meu Deus, a presença do teu Espírito Santo conosco. Glória a Deus, graças te damos, meu Pai, toca cada vida agora, toca cada coração agora, ó meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, santo, 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 santo é o Senhor, fica conosco, meu Pai, fica conosco nesta noite, meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Senhor Jesus. Quem pode dizer um glória a Deus aí? Quem pode dizer um glória a Deus? Estamos já, irmãos, encerrando a nossa live de hoje. Tivemos uma live bastante extensa, mas foi uma live proveitosa. Deus abençoe todos os irmãos que estão participando. Tem mais alguém que chegou no final aí? Para eu não deixar de agradecer a ninguém, porque a gratidão é muito importante. Deus abençoe irmã Eleni, Deus abençoe irmã Regiane, Deus abençoe em nome de Jesus irmã Fátima Martins, Deus abençoe em nome de Jesus todos os nossos irmãos que nos acompanharam, que perseveraram. Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus guarde a todos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Lembrando, irmãos, então, também que esta escola bíblica, ela tem a meditação diária todos os dias
na 100.9 FM. Então é bom você ouvir o rádio, né? Todo dia na 100.9 FM você tem a meditação diária da escola bíblica. É uma extensão da escola bíblica, né? Como já diz o nome. Todos os dias temos no rádio este momento, às 11h30 da manhã e às 10h30 da noite. Então, essa semana eu estou meditando com os irmãos no rádio, cada dia dentro de um tema aqui da Epístola aos Coríntios. É muito importante você acompanhar. Se você não está em Fortaleza ou região, você também consegue ouvir. Você pode ouvir também através da internet. Você baixa o aplicativo Radiosnet e no aplicativo Radiosnet você vai procurar lá Rádio Deus é Amor Fortaleza. E aí você vai acompanhar a nossa programação, tá bom, meus irmãos? Lembrando também que estamos tendo os cultos online todo dia às 20h30 e temos também os cultos infantil, isso mesmo. Tivemos hoje um culto infantil, quarta-feira teremos mais um culto, sexta e sábado teremos também o culto infantil no horário das 16 horas. E eu quero convidar todos os irmãos, quero convidar a criançada também para participar desta live, tá bom? Irmãos, aqui eu já vou finalizando, tá? Meus irmãos já estão se despedindo aqui na live, né? Os comentários. Deus abençoe. Se você não compartilhou, compartilha antes de terminar. Que Deus guarde, irmãos, que Deus livre. Continuemos a orar uns pelos outros. Orem por mim, eu oro por vocês. Uns oramos pelos outros e a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Bem alegre, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e forte abraço. Fiquem com Deus.